Olá, minha gente, professor Nelson Sartori de volta em nosso curso de gramática, falando sobre interpretação de texto. E nesse momento aqui, estamos abordando a questão da coesão. Vimos pronome demonstrativo, vou falar agora sobre outro muito importante, que é o pronome relativo. Acompanhe comigo aqui. Pessoal, o que é importante a gente saber, antes de mais nada, sobre o pronome relativo? Pronomes relativos são aqueles que apresentam nomes já mencionados, ou seja, mais uma vez, nós temos os elementos de anterioridade, tá? Ou seja, nós vamos buscar elementos anteriores, tá? Então aqui, ó, mencionados anteriormente. E com os quais se relacionam. Outra coisa muito importante, vou marcar aqui pra gente, toda vez que eu tenho um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Consequentemente, você vai ter verbos. Olha só, verbo, 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 verbos. Ó, verbos e verbos. Toda vez que nós temos um pronome relativo, nós temos um verbo depois, ou seja, nós temos uma oração adjetiva. Então, vou voltar para a minha caneta. O primeiro desses pronomes relativos é o quê? O pronome relativo que, ele é o coringa, é o que serve para quase todas as coisas, seres, lugares e pessoas. O que nós temos de saber primeiro? Apareceu o pronome relativo, olha aqui, ó. Dali para frente da nossa barrinha nós temos nossa oração adjetiva. Primeiro, a quem se refere o pronome relativo? Vejam só. Esta é a aluna que me fez elogios. Se eu quiser saber quem me fez elogios, tá aqui, ó. É a aluna. Tanto que eu poderia colocar no lugar desse que, a aluna me fez elogios, tá? A aluna me fez elogios. Essa seria uma função essencial, fundamental. Você saber que o termo que o pronome relativo resgata pode entrar no lugar dele e vai ter a mesma função sintática. Se eu perguntasse para você assim, ó, quem me fez elogios, você não responderia a aluna não seria o sujeito, então esse que tem função de sujeito, tá? Lembre-se disso, porque o que vai ter a função sintática do termo anterior a ele, aquele termo que ele recupera, que entra no lugarzinho dele, tá bom? Agora, o que é importante também saber? Que esse nosso que está aqui, ele pode ser substituído por termos, por outros pronomes relativos, semelhantes como o qual, ó, pode ver que tudo aquilo que aparece lá em cima no pronome relativo que também aparece aqui, ó. Certinho? Então eu poderia dizer, por exemplo, mudando a cor, esta é a aluna a qual me fez elogios. E é importante saber disso daqui, porque essa é uma dica fundamental. Toda vez que você tiver um que e ele puder ser substituído por o qual, a qual, você tem um pronome relativo. Tá? Se ele não puder ser substituído por o qual, a qual, você tem uma conjunção. Você tem uma conjunção. Então, essa é a grande diferença. Ele propôs a você, dentro de uma questão, assinale a alternativa cuja palavra em destaque tem a mesma função da palavra destacada na passagem do texto. Você vai olhar lá, ele grifou a palavra que. E aí ele põe 5 alternativas. Você primeiro verifica se aquele que está lá em cima pode ser substituído ou não por o qual. Vamos imaginar que possa ser substituído, então ele é um pronome relativo. Entre as outras alternativas, você vai ter de procurar outro que também possa, sim, ser substituído. Tá bom? Vejam, no segundo caso que nós temos aqui, vou voltar para minha caneta vermelha, é o quem. Pessoal, o quem serve exclusivamente para pessoas. Perceba que o que também serve para pessoas e o qual também serve para pessoas. A grande diferença é que esse nosso quem, e eu vou mudar a cor para escrever isso, ele é o quê? Sempre preposicionado. Ele é sempre preposicionado. Então vejam só, volto para a vermelha. Esta é a aluna com quem discutir. Veja só,
Se eu fosse fazer a pergunta, eu não colocaria o com, então o com faz parte dessa minha oração. Eu pergunto, com quem eu discuti? Com a aluna. Então, o meu quem, olha só, esse cara aqui, ele é relativo à aluna, tá? Quem discute, discute com alguém. Então, eu poderia, da mesma forma, substituir, mudando a cor, e escrever assim, ó. Esta é a aluna com que eu discuti ou com a qual eu discuti. As duas formas serviriam, mas o importante é eu saber o quê? Que quem discute, discute com alguém. Então, discutir com a aluna. Tá bom? Depois, agora vem outra parte importante. É você identificar que o qual, por mais que ele seja semelhante ao que, ele tem uma função específica. Para que serve o qual? O qual vai identificar um entre dois termos diferentes em gênero ou em número. Então, olha só, eu tenho aqui o pai e eu tenho a aluna. O pai e a aluna. Então, vejam só o que acontece quando eu digo assim, ó. Este é o pai da aluna com o qual eu discuti. Quando eu digo qual, eu discuti com o pai. Então, eu discuti com o pai da aluna. Se eu digo, este é o pai da aluna, porque está aqui a continuação nossa, né? Com o qual eu discuti. Se eu digo, este é o pai da aluna com a qual eu discuti com a aluna. Então, olha aqui, ó. Este é o pai da aluna com a qual eu discuti. Tá certo? Se eu tivesse a mãe, eu não teria como fazer. Esta é a mãe da aluna da qual, essa com a qual, com quem eu discuti. Perceba que nenhum dos casos ficaria certo, porque eu teria as duas figuras com o mesmo gênero e com o mesmo número. Porém, se fosse aqui, por exemplo, a mãe das alunas, agora sim, a mãe das alunas com a qual eu discuti com a mãe. A mãe das alunas com as quais eu discuti com as alunas. Perfeito? Então, muito bem. Vamos lá, o onde, pessoal. Onde, lembre-se, ele é específico para lugar. Ele só serve para lugar, ele não serve para mais nada que não seja lugar. E as pessoas têm mania de usar ele fora dessa condição. Vou dar um exemplo para você, falado aqui, para você ouvir. Eu digo assim, ó. Foi na aula onde eu vi aquela aluna pela primeira vez. A aula não é lugar, então onde foi mal empregado. Eu não posso dizer foi na aula. A aula é um momento. Posso dizer foi na aula em que a vi, foi na aula quando a vi, para dar uma ideia de tempo. Mas para lugar eu deveria dizer foi na sala de aula onde a vi pela primeira vez. Aí sim, a sala de aula é lugar. Então eu posso refletir isso daí. Então vejam, como o meu onde é o meu pronome relativo, eu digo, este é o prédio onde trabalho há 5 anos. Se eu perguntar para você onde eu trabalho, você vai me responder no prédio. Só que vamos prestar atenção nisso? Veja só, posso substituir lugar, olha aqui, ó, lugar, pelas outras estruturas? Posso. Só que nesse caso, quem trabalha em algum lugar, não é isso? O onde não pede a preposição em, mas eu, para substituir, eu deveria dizer, este é o prédio em que, ou este é o prédio no qual. Perceba que a minha preposição tem de estar presente, porque o onde guarda dentro dele a preposição em, porque ele é específico para lugar, sempre é em algum lugar. Quando eu substituo pelo que ou pelo qual, eu tenho de preposicionar quando esse onde faz referência a lugar, principalmente quando o verbo pede esse em. Tá? Se eu dissesse, este é o prédio de onde vim, perceba que aí
eu só colocaria o que e o qual. Eu diria, este é o prédio de que vim, este é o prédio do qual vim. Então a atenção tem que ser redobrada quando onde estiver associado a um verbo que pede a preposição em, porque não existe em onde, mas existe em que, tá? Olha aqui, ó. Mas existe em que e existe no qual, tá bom? Perfeito? Pessoal, o último elemento, que é um dos elementos que muitas vezes gera algum problema, é o cujo. Por quê? Porque o cujo, ele estabelece tanto uma relação de posse quanto uma relação de concordância, tá? Tanto de posse quanto concordância. Então, como é que funciona? Veja só. A gente sempre estabelece assim, ó. Primeiro, o cujo concorda com o substantivo posterior a ele. Então, olha só, vou até inverter, ele concorda com esse daqui, ó. Então, vamos imaginar que aqui seja carro, então cujo carro. Se fosse casa, cuja casa. Não existe cujo o, cuja a, porque o cujo já tem a sua função de gênero, tá? E ele vai dizer que esse objeto que está aqui, ó, com asterisco, pertence a esse daqui, e é a relação de posse. Então veja só aqui no nosso texto. Esta é a aluna com cuja mãe eu discuti. Então vejam, eu tenho um substantivo aqui e outro substantivo aqui. O cuja concorda com a mãe, tá? Concorda com a mãe. E a mãe pertence a essa aluna. Então, esta é a aluna com cuja mãe eu discuti. Eu discuti com a mãe da aluna. Eu quero que você note, vou mudar a cor, que o verbo discutir pede a preposição com. Tá? Olha só, ele pede a preposição com. Então, eu fiz uma relação em que eu discuti, olha só, esta é a aluna com cuja mãe discuti, eu discuti com a mãe da aluna. Quando eu venho aqui para baixo e mudei a posição, vejam só, peguei a mãe e pus para cá, não vou chamar de aluno, porque senão vai ser aluna da mãe. Então agora eu chamei de filha, tá? Então, ó, esta é a mãe com cuja filha eu discuti, veja, cuja concorda com filha, esse filha pertence a esta mãe. E olha o meu verbo aqui de novo. Discutir com. Então, o que eu sei? Esta é a aqui, ó, esta é a mãe com cuja filha eu discuti. Com quem foi que eu discuti agora? Com a filha da mãe. Eu discuti com a filha da mãe. Tá? Falou assim, por quê? É uma relação importante para você entender. O que eu quero que você perceba é que o cujo sempre vem, vamos buscar aqui outra cor, entre dois substantivos. Um aqui, outro aqui, tá? Eu sempre terei também uma preposição aqui e um verbo aqui. Qual que é a relação que a gente tem de estabelecer para deixar tudo isso daí bem claro? O cujo concorda com esse substantivo, concorda. Esse substantivo pertence a esse, posse. E esse verbo determina essa preposição. Regência. Tá? Se qualquer um desses elementos aqui falhar, falhou também a construção do emprego do cujo. A gente pode simplificar isso daqui? Podemos. Olha só, a gente faz uma formulazinha, que é o S do substantivo, a preposição, o cujo, outro substantivo e o verbo. E você sempre vai lembrar disso. SP, cujo SV, tá? Por quê? Todos eles têm de estar presentes, fazendo referência e servindo para a nossa estrutura. Caso isso não aconteça, está errado o emprego. Eu não posso colocar cujo mesmo, por exemplo, tá? Falou assim, eu não posso colocar cujo este. Não, eu tenho que ter um substantivo ali fazendo a minha representação. A questão que muitas vezes atrapalha é que o cujo não faz parte da nossa fala normal. Então a gente tem que projetar, programar direitinho
para saber como é que usa. Se você observar essa estrutura, você não vai ter problema com isso daí nenhuma vez, tá? Nenhuma vez. No nosso próximo bloco, a gente produz alguns exercícios que é para poder fixar essa imagem, tá? E a gente caminha com outros conteúdos, tá bom? Então, até daqui.